Boa noite a todos. Como havia dito na aula passada, a gente vai debater o texto sobre a história, política e ensino do livro que nós adotamos nesse momento de pandemia. Adotamos esse livro como um livro para nossas discussões, nossos debates. E aí, com isso, a gente vai discutir esse artigo. Espero que ele traga, por um lado, revolta, por outro lado, motivação e, por outro, informações importantíssimas para a nossa vida. Bom, logo no início do texto é apresentado a partir do historiador inglês Eric Hobsbawm. Ele nasce na África, mas vive na Inglaterra, na Europa. E aí esse historiador Eric Hobsbawm, um historiador marxista, nenhum problema contra o marxismo ou a favor do marxismo, mas ele, enquanto o Eric Hobsbawm, enquanto um pesquisador da história mundial, da história contemporânea, nos diz coisas muito importantes e necessárias. No início do texto, a autora usa para nós um apontamento sobre como que o Eric Hobsbawm via o final das duas grandes guerras mundiais, e vocês podem ler lá novamente, como foi a indicação para a aula de hoje. Ele diz que a destruição do passado é algo que está presente, não só a destruição, mas o esquecimento do passado é algo que está presente na nossa sociedade. Os jovens vivem um presentismo como se a geração passada ou as gerações passadas não tivessem nada a ver conosco. E pelo contrário, nós sabemos que essas gerações passadas que de certa forma não são as únicas responsáveis pelo presente e o futuro, mas são responsáveis por parte dos elementos que estão acontecendo hoje na atualidade. Então o Eric Hobsbawm nos ensina que estudar o passado é uma forma de conectar-nos nós com as gerações passadas, por um lado, e por outro, entender elementos que ocorreram no passado que talvez estejam repetindo no presente. Veja que esse momento de vivência do presentismo contínuo, exacerbado, é algo que está aí no dia a dia, em todos os lugares, na mídia, na conversa, do mercado, em todos os ambientes sociais. A destruição do passado ou o esquecimento, ou a busca, ou mesmo a tentativa de esquecimento do passado é outro fator importante. Então, por que isso acontece? É a pergunta básica que nós devemos fazer. Acontece porque alguém quer que você esqueça, ou que você não entenda, ou que você não saiba do que aconteceu no passado, para ser proposto um outro tipo de história. Então veja que o artigo que nós vamos discutir essa noite é um artigo que discute sobre as questões de decisão, sobre como nós podemos ver ou não ver, enxergar ou não enxergar, quais proposições ou quais posições devemos tomar frente a esse bombardeamento de que a história não é necessária. Por que incomoda tanto a história? Por que os historiadores incomodam tanto poderosos, ricos, políticos e outros? Será que essa classe, né, vocês serão pedagogos irão trabalhar com crianças, mas irão exercer a função de historiador em certos momentos, assim como de biólogo, de sociólogo, de filósofo, lá na sua aula lá das séries iniciais. E você vai essa noção que você está tendo de ensino de história vai ser importante para você passar para o seu aluno as possibilidades de consciência pública social, ou os debates, ou as armadilhas que há no jogo político, no jogo do poder, no jogo econômico, no jogo de interesses, que está presente na natureza humana. Desde a Grécia é discutido isso, e segundo um filósofo alemão, Immanuel Kant, o ser humano ele é egoísta, vaidoso e corruptível. E não é de agora, é o elemento que acompanha a natureza dele. A cultura seria o fator de controle, seria o fator de melhorar o indivíduo. Mas, por outro lado, também isso pode ser o fator de manipulação, de jogo de interesses, e que ao invés de ajudar ou de melhorar essas capacidades de pensamento, de controle, de racionalização, não vou debater o Kant aqui, óbvio que tem críticas a ser feitas na filosofia da história que ele apresenta, mas esse dado que ele nos dá sobre a natureza humana nos apresenta fatores importantes para entender a sociedade nas suas nuances. Então, como eu dizia a vocês,
Aqui está o início, né, onde o Hobsbawm diz para nós que a destituição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Com essa passagem, o Eric Hobsbawm faz uma crítica cáustica, né, a todo esse movimento, e aqui a autora escolhe a mídia, né? Marie de Lourdes Mônaco Janotti vai escolher a mídia como, a partir do referencial teórico dela, vai escolher a mídia como um elemento para discussão, e aí ela aponta que a mídia, quando ela intervém nos acontecimentos diários, ela acaba por influenciar o rumo de como esses acontecimentos se dão, ou qual o caminho que eles vão tomar, né? Acaba influenciando, ou seja, conforme a mídia noticia, os rumos ganham um rumo diferente. Bom, com essas palavras, segundo o autor, o Eric Hobsbawm oferece amplos temas para a nossa reflexão, como já iniciei o nosso debate, sobre a questão do conhecimento e dos rumos de ensino, do ensino de história, para nós e para os nossos alunos. E ela apresenta que é preciso estar alertos ao ciclo da globalização econômica. Ontem eu até dizia para a turma do terceiro período da importância de observar esses fatores econômicos, políticos, culturais, porque estão interlaçados. Segundo a autora, e eu concordo com o que ela diz a partir do referencial que ela usa, ela vai apontar que lutas são relativizadas pelo imperialismo do mercado ou sob a linguagem neoliberal, em que reduz tudo ao esquema econômico, e nisso está um poderoso esquema de esquecimento. Qual esquecimento? O esquecimento que a cultura dominante, a longo tempo, a longo prazo, de longos processos históricos, excluem certos agentes ou não dão importância a certos agentes. E com isso, a desqualificação do passado como experiência política e social é absorvida, segundo ela, por grupos intelectuais que passam a ver, inclusive, o passado. Quando eu questionei vocês por que o historiador é tão ameaçador da classe dominante, a classe política, a classe econômica, porque certos discursos são apresentados como crítica ou como desvelamento. E aí grupos de intelectuais, como o autor apresenta para nós aqui, trazem a improbabilidade, a inverdade, versões ou memórias que se instalam na perspectiva do presentismo sem observar todo o processo histórico. E colocam o discurso do historiador como um discurso ideológico, como se o discurso produzido por outros agentes culturais, que não somente os historiadores, mas todo e qualquer profissional, intelectual, técnico, enfim, qualquer cidadão, não fosse ideológico. Obviamente que as interpretações ela têm aspectos voltados para decisões e vontades políticas. Como eu disse na aula passada, o aspecto cultural, educacional, ele é responsável pela consciência política pública ou pública social, o termo que a autora usa. E com isso, quando você deixa de prestigiar certos temas, quando você deixa de olhar certos significados, certas práticas e certas continuidades, você está, de certa forma, desqualificando o passado por um lado. Por outro lado, você não quer explicar os problemas que se dão, e se dão de modo real, recorrente, e que dizem que é coisa do presente. Na verdade, não é. Para análise de um processo histórico, esse elemento acontece de modo a ser construído. Ele é paulatinamente construído em processos históricos, em processos sociais e incorporado em instituições em que práticas, hábitos e ações passam a fazer parte do nosso dia a dia. A gente nem percebe, acha que é natural. Não podemos tomar a naturalização de certas questões que acontecem no nosso dia a dia, na sociedade, na política, como natural. Pelo contrário, eles são construídos em diversas formas de representação, significados, em símbolos, em práticas, e que devem sim ser questionados para que haja consciência. Então, temas recentes da história imediata ou da história do presente desqualificam certas vertentes, apontando
que não há uma continuidade ou uma descontinuidade, e a autora acha que isso é perigoso. É perigoso a memória se constituir como a própria história. Eu expliquei na aula passada que a memória é algo, claro, depende do referencial teórico que nós vamos discutir aqui, mas sem entrar no referencial teórico que discute as questões da memória, memória coletiva e outros, um outro debate, mas pensando na formação crítica, da consciência crítica, há uma história pública e que nós devemos debater, discutir, porque ela faz referência à minha identidade nacional, à minha identidade regional, à minha identidade enquanto cidadão brasileiro. E se eu tomo a memória e esqueço de debater ou acompanho a moda do que é discutido, isso deve ser discutido, mas se eu acompanho somente ela, esquecendo a totalidade, a sua continuidade, as suas relações, você está perdendo a possibilidade de participação na esfera política e pública. Porque a memória é muito do indivíduo, é muito particular ao indivíduo. O indivíduo sem memória não vive. Contudo, o indivíduo sem a história não tem consciência pública e política. Então, segundo a Hannah Arendt, uma referência que a autora usa aqui no artigo, é necessário a participação na esfera política e pública, porque essa é a condição humana nossa. O ser humano, para ter participação política e pública e para exercer sua condição humana, ele tem que estar participando do debate em que ele, o outro, o eu, o tu e eles estejam interligados. Então, quando você usa o presente para explicar a partir de si mesmo, você ignora o passado, você está correndo sério perigo na visão da autora, porque o passado público pode ignorar o passado público, como ela coloca para nós, pode acarretar a perca da visão histórica, e a história enquanto uma visão dialética da visão desse elemento de longa duração nos faz perder os projetos de futuro. Porque se você não entende o passado, ou não busca entender o passado, você toma o presente pelo próprio presente, e não entende o presente como uma relação temporal, não fruto total, mas como elementos que têm uma relação direta com o passado. Como é que você vai pensar o futuro? Ou qual utopia você vai criar de futuro? Porque você pode ter uma visão totalmente otimista ou totalmente pessimista, ou ambas, mas não tem um fio condutor. E o ser humano, por natureza, segundo a historiografia, não está citado aqui, mas que eu já discuti com vocês, do Roy Riz, dado dos primeiros textos que nós discutimos, com a Maria Auxiliadora Schmidt, com o Luiz Carlos Bento, e o texto do Roy Riz, o ser humano ele só se faz enquanto ser humano quando ele está sentindo as coisas. Esse sentido não pode tornar a história enquanto um terreno de interesse ou do mundo privado, porque se ele vai para o mundo privado, ou a história é um conhecimento de interesses e não de debates públicos de toda a sociedade, ela acaba, como a Hannah Arendt nos alertou, sendo levada, como já acontecido no período de 1920, 1930, a privatização do conhecimento para o próprio Estado e o apossamento dela por ditaduras, seja nazi-fascistas ou outro tipo de ditadura, mas acontece, como ocorreu na Europa. Aqui a Hannah Arendt está analisando o nazismo na Europa, o fascismo na Europa, né? O totalitarismo, para ser mais exato. Aqui no Brasil não é diferente, né? A ditadura getulista, no período de 30, ou mesmo na década de 60, 70, da ditadura militar, apresentou para nós que a perca desse debate público e a percepção desse processo histórico nos torna refém de um presente que explica por si só e não demonstra que há uma relação orgânica do passado público com a época que nós vivemos. Esse é um fator histórico. A consciência histórica vem nessa relação da percepção da relação orgânica do passado público com o nosso presente atual. Então, é preciso entender que ao discutir, ao debater o ensino de história no Brasil, é posto nesse debate problemas epistemológicos próprios da história e da própria educação, que de certa forma, segundo a autora,
houve avanços, muitos avanços. Se você pensar no ensino de história, como nós fizemos todo o itinerário lá, pegando da colônia, se é que se pode pegar da colônia, mas sobretudo do Império, os primeiros manuais de história, os primeiros programas de história, para o atual houve um avanço, mas ainda é preciso avançar na esfera política, social, porque os historiadores têm um papel importante para criticar certos movimentos, como é apontado aqui pela autora, que de certa forma vigoram na atualidade e vigoram como algo normal, não torturar, matar, perseguir é algo normal, não tem problema. Claro que tem problema, são muitos problemas. Se a violência vigora e se relativiza, se torna normal, aí a Hannah Arendt vai ter toda a razão, como a autora citou, porque há uma certa banalidade do mal. E aí é preciso que nós, enquanto professores, enquanto educadores, tenhamos em mente que a consciência do mundo de hoje, a consciência do que está acontecendo hoje, ela se move dentro de uma lógica social, política, econômica, cultural, mas que é um aspecto relacionado a lutas pelo poder ou pela implantação de certas ideologias, de certas determinações de quem determina o poder, de quem detém o poder. Né? Então, a educação é um projeto simultaneamente político e filosófico. Político porque tem que tomar decisões, filosófico porque tem que tomar reflexões e, claro, desenvolver ações. E a compreensão, segundo o autor, não cabe somente ao âmbito científico. É necessário, sim, a dimensão científica dentro do ensino, dentro do conhecimento, dentro das formas de aprendizagem. Mas, contudo, só ela, segundo o autor, não é suficiente. É necessário ainda a dimensão política, porque é ela que nos dá a direção do que aprender e como aplicar essa aprendizagem. Então, um projeto de educação que funde o interesse do indivíduo com o da sociedade é sempre um projeto dialético. Mas esse projeto dialético propõe soluções, propõe rupturas, propõe mudanças e transformações. Porque segundo Demerval Sabiano, Alfredo Bolla, José Silvério Bahia Horta, a responsabilidade da educação e da cultura em ampliar a consciência política, crítica, é um fator que não deve ser perdido de vista, porque a cultura ela é dialética, já adiantei a vocês, a cultura permite descobrir, transcender, ela permite refletir, assim como projetar, ela, ela permite, né, como uma percepção filosófica, refletir, mas ao mesmo tempo tensionar, direcionar a nossa ação, apresentar a nossa ação, porque a cultura ela é um fato político. Então, querer ver, fazer, preciso ver e ter condições de ver e não perder de vista o que está em jogo é um fator fundamental, como tem citado aqui, como o Trigueiro Mendes apresenta para nós aqui de forma sintética. Então, os historiadores brasileiros avaliam, de certa forma, que a produção historiográfica incorpora, introduz novos personagens e essa incorporação é necessária, mas ainda não é suficiente, porque ainda estamos dentro de uma história que, de certa forma, deixa de considerar ainda atores importantes nos seus vários acontecimentos históricos, pensando aí em todo o processo histórico nacional. Por outro lado, uma história da perspectiva do ser ou do indivíduo deixa de lado a totalidade dos outros seres e uma maior atenção aos movimentos sociais ou à realidade vivida pelos indivíduos, com crítica ao discurso ideológico, moralizante e triunfalista que está na atualidade, dos livros didáticos, né, dos grandes vencedores, aqueles que ganham e fazem apagar a memória do que é o sofrimento, do que é o horror da guerra, do que é daqueles que são tidos como desclassificados. Isso deve ser revisto. Então é um grande desafio para nós identificar agentes sociais e, sobretudo, os não privilegiados
como atores principais da história, os trabalhadores, as mulheres, as classes dominadas, todos os setores despossuídos, ainda é uma ação de perseguir os segredos da sociedade. E pensado em toda a formação de uma nação, e sobretudo a nossa, quando nós falamos de história do Brasil, nós falamos da história de Goiás, da história de um município, quantos atores são deixados de lado, não são falados, discutidos, e isso é um desafio para nós, porque esses também fazem parte. Você vê a figura do grande, do líder, do chefe, daquela figura, daquele tipo ideal, para usar uma expressão weberiana, como sendo aquele que faz e acontece, e esquecemos de lado ou deixamos de lado aqueles que também participaram. Então parece que, por mais que tenhamos avanço no sentido político de impelir o cidadão à conquista da democracia, a se ver, a se perceber, porque se você enquanto cidadão se vê, se percebe e se entende participador das relações ou das construções históricas, você pode pensar as utopias, mudar o seu passado. Não mudando o passado em si, mas pensar que o seu passado pode servir de instrumento para que o presente e o futuro ganhem novos horizontes. Então, se enxergar. Exemplo disso são os diversos movimentos que têm acontecido. Movimentos da cultura popular, movimentos negros, movimentos feministas, movimentos de gênero, de cor, de raça, de opções políticas, diversos movimentos de diversas matrizes têm lutado e buscado visibilidade nas mídias. Então, aqui se não é a mídia especificamente televisiva ou das grandes empresas, junto às redes sociais, grupos que tentam visibilidade, porque ao encontrar visibilidade, eles se encontram uns com os outros e buscam lutar por direitos ou afirmar certa ideologia. Então, a faca de dois gumes, né? Assim como grupos que não têm visibilidade podem ter visibilidade, assim como também grupos que já têm visibilidade há longo tempo se colocam como vítima, dizendo que não têm, que não tiveram, ou que defendem um certo aspecto, como um tipo de família, um tipo de educação, um tipo religioso, um tipo de escolha de gênero e outros, e que ao tomar isso, colocando como algo que é vítima, que não tem, apontando, aglomeram seguidores e começam a buscar espaços para que suas ideias ganhem disseminação. Veja só, então o ensino de história, além dos fatores técnicos, didáticos, pedagógicos que nós professores devemos ter, não podemos deixar de lado a dimensão política, crítica, de atuação. Então talvez, segundo a autora, talvez seja um momento de reconsiderar a história política e institucional sob a ótica de novos parâmetros, porque esses fatores são fundamentais para entender por que certas decisões são tomadas e outras não. Vivendo um momento difícil, terrível nesse momento, pela pandemia, mas certas decisões, certas proposições, leis, decretos de ordem federal, estadual, municipal, certos acordos políticos nas três esferas, incluindo o Senado, as câmaras federais, estaduais e municipais, todas elas estão imbricadas a certas ordens, a certos indivíduos, estão atreladas a certos interesses. A história, ela desvela isso, e por isso que ela é tão ameaçadora. Então, segundo a autora, é impossível negar a penetração da nova história francesa e em menor escala os historiadores neomarxistas dentro da formação dos professores. A história francesa, ou mesmo a história inglesa, mesmo a história norte-americana, ela diria alemã, ela está em maior e menor grau, obviamente, entrelaçado na formação dos professores. Vejam que vocês, por exemplo, têm aula de Sociologia da Educação, e lá vocês vão se defrontar com Durkheim, com Weber e com Marx, né, que de certa forma vão fornecer
subsídios epistemológicos, teóricos, para pensar diversos elementos da ciência da cultura, ou para pensar o homem, ou mesmo pensar a sociedade, que avança até hoje. E, como eu disse, maior em menor grau. Mas, segundo a autora, essas escolhas epistêmicas, teóricas, são fundamentais, são necessárias para a ciência, mas ainda é preciso acrescentar a dimensão política. Além do professor, do intelectual, do pesquisador ter essa dimensão epistêmica, teórica e ética, é preciso também ter a dimensão política para entender o jogo da sociedade, o jogo daqueles que detêm o poder. Então, segundo ela, certas decisões editoriais vêm acompanhado também de certa necessidade, por um lado, das pessoas quererem saber, mas por outro também da ocultação. Porque ao mesmo tempo eu posso querer saber sobre o que está acontecendo no país e consumir livros para entender isso, para analisar isso, para ter argumento, para ter repertório para analisar isso. Por outro lado também, a falta de certos livros ou a escolha de certas traduções ou a prevalência de certas tradições me coloca dentro de um patamar onde as escolhas já foram pré-formadas, já foram pré-definidas por grupos culturais que detêm posições definidas, cara, posições de poder e de ação, de formação de consciência ou de ocultação da consciência. Então, esse elemento de pequenos grupos de intelectuais ou editoriais e, claro, toda a instabilidade financeira, veja que editores, vendedores de livros e outros aí, estou falando os pequenos, obviamente, não os maiores. Os maiores estão aí, né, exploram a mão de obra, oferecem frete grátis, compram tudo, né, empresas que querem comprar o correio porque já detêm o monopólio da entrega lá, então com a Amazon, por exemplo, né? Você compra lá um livro barato, você consegue até frete grátis, mas há quem diga, né, que você só consegue frete grátis devido à produção em massa e, claro, a exploração em massa também da mão de obra. Então sai mais barato porque é um trabalho quase que escravos, dizem algumas pessoas. Então, a o cáustico comentário do Eric Hobsbawm e a resistência da historiografia em aparcar ou em discutir o elemento político faz com que a autora discuta, né? Eu sempre digo isso para você, quando você escreve algo, você escreve para responder, para falar, para esclarecer um problema. Faz com que a autora diga que é necessário sim considerar a historiografia francesa nas suas particularidades, é necessário entender o indivíduo, a sua vida privada, a biografia, mas também não pode ser perdido de vista o âmbito político, o âmbito geral. Então, apesar de reconhecer a denominada história nova francesa, de reconhecer que ela abriu novas perspectivas, né, novas possibilidades, novos campos e novas abordagens, problemas e outros, é necessário entender que há um certo discurso sem vínculo, com a totalidade, e é preciso que haja essa percepção dessa totalidade, porque essa historiografia, essa proposição, seja ela de qual matriz europeia que vier, ela influencia a formação nacional. E aí, ao abraçar perspectivas antropológicas, literárias, muitas vezes o discurso historiográfico brasileiro, né, acaba por trazer meras constatações que despolitizam, desvinculam a própria consciência histórica. É tudo muito bonito, tudo muito legal, mas falta o sangue, falta o cadáver fedendo, falta o sofrimento, o grito, a dor, a resistência, porque você lê um livro de história e sai tranquilo. Muitas vezes você lê um livro de história, falando história do Brasil, né? Você lê um livro sobre a história do Brasil, e aí o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior tem uma crítica muito grande a isso. Ele nos diz que você lê um livro de história do Brasil e sai tranquilo. Você nem pensa nisso, nem pensa no que você leu. Você assiste um filme, você sai horrorizado, você fica 2, 3 semanas aí, porque lá tem todos os elementos, como se a história não tivesse.
como se o massacre de grupos vulneráveis no processo de colonização, indígenas, depois da chegada de negros, a escravidão, a tortura, a fome e outros, fosse algo banal, simples. Não é. É algo torturoso, algo doído, muito sofrimento há em solo nacional e nós deixamos de mostrar isso para os alunos para que ele entenda o quão dolorido certas pessoas, o quão dolorido foi a história de certas pessoas. Então, a eficácia da ciência é o, a, sua, a sua bagagem teórica e epistemológica, mas também é indispensável para uma política educacional que o pesquisador entenda que a análise dele não está desvinculada, por mais que haja recortes, né, e aí vocês estão no último ano, você tem que fazer isso, por mais que deva haver recortes temáticos, recorte temporal e espacial, você não pode perder de vista, né, a totalidade. Então eu sempre digo isso aos alunos das minhas aulas, você deve olhar, é uma metáfora do historiador francês chamado Marc Brod, mas você deve olhar a árvore e enxergar a floresta, assim como olhar a floresta e enxergar a árvore. Ou seja, se eu quero entender sobre a árvore, não posso perder de vista a floresta. Se eu quero olhar o indivíduo, não posso perder de vista a sociedade. Assim como olhar a sociedade, não posso perder de vista os indivíduos que a compõem. Essa relação dialética é que nos dá a base para entender diversos elementos. Então, certos elementos que são tidos como desnecessários, para a formação de professores, para a formação de alunos ou para discutir com os alunos, você vai falar sobre os processos do descobrimento marítimo, a colonização do século XV e XVI, e os alunos, assim como professores e parte da sociedade, acham que isso é desnecessário. Mas o aluno hoje tem certa condição, tem certa posição, certa etnia, o seu fenotipo é resultado desses processos de descobrimento e de colonização que começam lá no século XV, XVI e que hoje resultam no que somos, ou no que podemos ser, seja para afirmar, para consertar, para rever. Então, quando eu vejo alguns pensadores, por exemplo, meu objeto de doutorado, ele está analisando ele quer defender um projeto educacional, mas para isso ele faz toda uma análise histórica, percebendo os sentidos e as relações que se deram no processo de formação da identidade brasileira, para justamente entender essas nuances e perceber os pontos negativos e positivos. Esse é um exercício que foi feito e, de certa forma, ele se perdeu com o tempo. Na década de 60, 70, aí a autora diz que nós temos que retomar 80, são perdidos. Conceitos raciais, desvalorização do trabalho humano, uma sociedade tradicional, um Estado patrimonial, assim como um mercado protecionista, patriarcal, elitista, racista, está aí pautado em raízes de uma sociedade tradicional e resistente à mudança, não quer mudar, quem tem o poder quer continuar tendo poder, quer continuar se afirmando e mais ainda, como diz o Bourdieu, dizer que merece, dizer que tem direito a isso. Aí o Gessé de Souza tem diversos livros sobre isso, né? O cientista político Gessé de Souza vai dizer que o poder não só diz que tem poder, mas quer que os outros reconheçam que ele tenha, para que ele não perca. Então, debater esses elementos aí, como está posto aqui na página 47, é importantíssimo, porque está no nosso dia a dia, influencia no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso salário, e muitas vezes a gente, não quero estudar, é muito chato, não tem nada a ver comigo. É você. Você diria, né, que você é o alvo aí da coisa, né? Atinge você diretamente. Bom, a realidade mundial, surpreendentemente povoada por acontecimentos considerados só possíveis num passado remoto, ainda não está enterrado. A Europa, a América Latina, o Brasil, vê aí certos fantasmas que achávamos que devíamos, que já tinham sido enterrados e que bate a nossa porta, né? A América, antes
A Europa, antes da pandemia, enfrentou o processo de migração, fome, sede, guerras internas, que empilhou de pessoas migrando para lá, bateu sua porta. Ela vendia a imagem do lugar perfeito e recebeu as pessoas que queriam ir para o lugar perfeito, o paraíso. Por outro lado, certas questões que aconteciam aqui, como genocídios, como morte, violência, lutas religiosas, nacionalismo, violências de todos os gêneros, que parecia que não chegariam lá, chegaram. Então é ressuscitado certos fantasmas que, considerados sepultados, na verdade estão vivos e, mais do que isso, estão atuantes. Estão atuantes. Veja o discurso aí do armamento, o discurso da segregação, o discurso da divisão social, racial, religiosa, ele está presente. E não é só no Brasil, está presente em todo lugar. Então, por isso que é necessário, dentro da dimensão histórica, a dimensão política, porque isso vai demandar explicações. Os historiadores e leitores são ou estão dentro do imperativo de explicar o mundo atual, e essa explicação não se dá somente por aqui e agora. O aqui e agora é importante porque nós estamos dentro dele, até fazemos parte. Mas pesquisar toda essa raiz nos dá compreensão de como que o domínio político, de como que as decisões têm agentes por trás, e esses agentes por trás determinam como nós devemos ver. Então, assim, eu até brinco na sala de aula, você pensa que esse pensamento que você pensa é seu, mas na verdade ele é construído por alguma coisa, seja instituições, a própria escola, a própria universidade, a mídia, os grupos agora, as redes sociais, as diversas mídias nos bombardeiam com diversas informações que às vezes nós discursamos como sendo nosso, mas na verdade nós estamos reproduzindo discursos de outros e nem nos damos conta disso. Aqui a autora toma a mídia como um elemento que diz que ao mesmo tempo que noticia, cria acontecimentos e interpreta, oferece uma visão acabada e obviamente superficial do acontecido. E essa visão rápida, essas visões rápidas, são testemunhos muito frágeis para quem realmente quer interpretar. São visões fragmentárias que, de certa forma, segundo ela, atendem aos interesses dos capitais multinacionais investidos na mídia, né? Então, portanto, ler o presente é, na verdade, um exercício em que implica, com grande profundidade, criticar as fontes, explicá-las e não apenas descrever. Nós temos aí no processo aí a descrição, mas e o entendimento dela? Isso só se dá com crítica às fontes, e para isso, né, é necessário um trabalho cauteloso, calmo, permanente, paciente, como uma partida de xadrez. Para quem está jogando o jogo, não percebe tão bem a intenção do ou dos jogadores quanto aquele que está de fora, passivo, apenas observando. Assim tem que ser o pesquisador. Ele tem que deixar, muitas vezes, de ser o jogador, se afastar para entender como que está acontecendo as jogadas, ou seja, os interesses, nessa metáfora que eu estou usando. Né? Então, para o Alfredo Bose, analisar as relações culturais do Brasil em certos que analisa, o Alfredo Bose, ao analisar as relações culturais do Brasil com centros hegemônicos, né, que Europa, América do Norte, aprender o que somos, o que nós estamos tornando agora e o que podemos fazer mediante o conhecimento histórico comparativo, denso e justo, é ainda tarefa prioritárias ciências humanas, né? Então, o Alfredo Bose, ao estudar os grandes centros hegemônicos, seja a Europa, seja a América do Norte, vai perceber que entender o que somos, o que estamos nos tornando e o que éramos, e vou dizer mais, o que podemos ser, é uma tarefa fundamental do conhecimento histórico, né? Se dá de modo comparativo, para que a gente possa ver e agir dentro desse quadro cultural, sempre complexo, sempre devorador, de nós enquanto cidadãos, mas também de nós enquanto professores, para que de fato a gente consiga levar, como apresentou no início lá, uma visão que não ignora o passado e que não perde de vista a dimensão dialética da história e que não faz prevalecer o esquecimento. É necessária a lembrança. Não aquela lembrança que se torna um fardo, como diz o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche.
Porque o passado tem que servir a vida. Na verdade, a história, né, tem que servir a vida. Se a história não serve a vida, ela não serve para nada. Então, por um lado, você não pode tornar a história um fardo pesado, mas por outro também ela não pode ser objeto de esquecimento, porque se você esquece, você deixa de lado as profundas raízes que estão no imaginário brasileiro, que estão nas relações sociais, que estão nas instituições de um passado patriarcal, patrimonial, escravagista, elitista, onde famílias, até hoje, famílias se apoderam do poder nas várias instâncias e determinam não o que o país, o que a sociedade necessita, mas sim o que eles querem para se manter no poder, para aumentar sua fortuna, para aumentar seu poder. E, como eu disse no início, segundo a autora, né, certos autores são deixados de lado, são esquecidos. Veja a precarização do ensino, a precarização do conhecimento científico, a dificuldade que existe e que nós, professores, temos que enfrentar na sala de aula, na complexa relação nossa com os alunos. Né? Então, por mais que deva haver no processo didático uma liberdade, é necessário, segundo a autora, haver um sentido maior, que é o sentido de orientar a sociedade num rumo mais democrático. Sempre, segundo ela, num rumo mais democrático, em que o estudo do passado público traga à luz a pluralidade da nossa cultura, assim como abranja ou abarque a história dos oprimidos, que passa por esse elemento e que é naturalizado. Você é o que é porque é e pronto, acabou. E esquece que há uma explicação histórica. Então, é necessário, segundo a autora, talvez muito que retomemos o conceito de liberdade, o sentido tópico da democracia, até porque ele é um sentido dialético, não é estático, para que a gente perceba quais lutas, quais frentes, quais ações devemos tomar. Segundo ela, talvez muito da indiferença que se nota atualmente pela vida política de nosso país esteja relacionado ao desprezo do passado de nossa vida pública e institucional, obscurecido pela prioridade da atualidade cotidiana. Aqui estou falando o desprezo da vida política no sentido histórico, não nesse sentido partidário aí das guerras de um contra os outros, né? Coxinha, mortadela, enfim, o buffet inteiro, né? Não é nesse sentido. É no sentido de perceber que a vida política, pública, institucional e histórica do país tem toda uma relação de vai e vem ou de certas permanências que não querem mudar. Sem um conhecimento histórico, sem um conhecimento sólido do passado ou de um conhecimento histórico, voltado para a ação e para a participação democrática, somos levados à ignorância e à omissão, que permite a tal liberdade dos detentores do poder na sua ação de opressão. Então a gente vai voltar lá para a nossa discussão no Zap. Então nós vamos lá voltar para a nossa discussão no Zap. No Zap, desculpa. Lá no Google Meet, né, por recomendação do professor Miguel, coordenador da unidade, da professora cronista, coordenador do curso de pedagogia, nós vamos para o Google Meet. Né? Então, por volta das 8 horas, já vou liberar o link da nossa sala virtual. Peço que entrem e, como eu disse na aula passada, agora, né, quero ver vocês, debater com vocês, olhando para cada um de vocês. Então, até agora mesmo. Forte abraço.